Já podem ir abrindo as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Para quem tem acesso ao grupo, já à partida já está ciente do que é que nós vamos falar hoje, mas para aqueles que não têm acesso, nós vamos falar sobre, estamos a percorrer toda a epístola de Pedro e o tema que é o fio condutor, é a viagem de graça. E nós estamos a ver agora em concreto o tema da submissão. Já tivemos 2 pregações sobre a submissão às autoridades em geral e depois outra sobre submissão aos senhores, no nosso contexto aos patrões, né? Assim, foi a semana passada com o Timóteo, e hoje vamos estar a ver a submissão no contexto do casamento. É um tema desafiante e, ainda por cima, quando nós pregamos expositivamente. Ou seja, nós propomos a pregar o texto. Eu já preguei este tema aqui, e não só eu, mas eu em particular preguei. Mas do ponto de vista temático, e é mais fácil tematicamente. Porquê? Porque nós vamos a um ponto, a uma ideia, e às vezes não precisamos de ir a certos pontos mais difíceis. Hoje não dá para fugir, porque Pedro não nos deixa fugir, e então vamos falar sobre este tema, e se calhar algumas coisas para nós vão ser difíceis de digerir. Mas antes de nós lermos, eu gostava de que nós partíssemos já deste pensamento. Nós não chegamos virgens a este assunto. Nós já temos muita influência de muitas fontes que nos alimentaram durante toda a nossa vida, e não só, também da Palavra de Deus, mas não só da Palavra de Deus. Nós podemos pensar, por exemplo, nas ideologias que estão presentes há muitos anos e que foram construindo o pensamento da nossa sociedade. E eu vou ser muito simplista, porque o objetivo não é aqui estar a fazer uma reflexão filosófica ou política ou sociológica, mas nós, por exemplo, nós estamos mergulhados numa sociedade em que foi influenciada muito por uma ideia de luta de classes, de que há um opressor e há um oprimido, em que, no caso, o homem é o opressor, a mulher é oprimida. Juntamente, e que se vão depois misturar, também temos sido alimentados por uma cultura que veio de outro ramo, mas uma cultura de individualismo, em que nós somos os nossos próprios senhores e o que interessa são os nossos direitos, aquilo que nós temos que reivindicar, a nossa ideia, a nossa liberdade. E eu, os que me conhecem pessoalmente, do ponto de vista natural, inclino muito mais para esta do que para a primeira que eu falei, mas da mesma maneira desvirtua o pensamento bíblico. Ou melhor, não é da mesma maneira, é de outra forma, mas também desvirtua o pensamento bíblico, porque leva a um ponto exagerado esta questão do individualismo. E depois, juntando a isto, ainda temos o relativismo, que diz que não há padrões absolutos, é tudo conforme nós acharmos que deve ser. Isto cria aqui uma sopa um bocadinho complicada, porque depois, quando nós vamos ler o texto bíblico, nós levamos tudo isto e nós não temos que compreender que a nossa tendência é impor ao texto os nossos preconceitos. E a nossa tendência é já ir para o texto bíblico defendendo aquilo que é a nossa inclinação natural. Se é mais para um lado, vamos já com aqueles olhos. Se é mais para outro, vamos com um jogo dos óculos tentar ler o que as Escrituras dizem. Mas deixem que vos diga, e este é um argumento que é muitas vezes usado, e eu creio que de forma errada, deixem-me que vos diga que Deus não se deixa condicionar pela cultura humana. Não te deixa hoje, não deixou na altura em que a sua palavra foi escrita. Por isso, aquilo que foi escrito não foi escrito porque naqueles dias as coisas eram assim ou eram assadas. Nós podemos ajudar a compreender alguns aspectos, mas quando os princípios de Deus foram enunciados, não foi porque a sociedade da altura era de uma determinada forma ou de outra. Senão, só basta nós pensarmos nisto. O que é que vocês acham? Acham que Jesus foi minimamente
politicamente correto nos seus dias? Acham que um homem que falou com uma mulher samaritana em pleno dia, sozinho, tinha problemas em chocar o status quo, o politicamente correto dos seus dias? Vocês acham que um homem que se assumia como um filho de Deus, que nasceu aos olhos da sociedade dos seus dias, de uma relação ilícita, porque ninguém acreditava que Maria tinha dado à luz virgem. Vocês acham que Jesus teria problemas em chocar a sociedade dos seus dias, fazendo diferente do que ele fez? Ou seja, o argumento cultural não faz qualquer sentido quando nós analisamos princípios bíblicos, quando são ordens de Deus. Quando Deus diz, isto deve ser assim. Eu estou a dizer isto porque muitas vezes é o que eu próprio, como sou influenciado também, tento logo ir com desculpas para certas afirmações que são mais difíceis na Bíblia. E por isso, acho que podemos também colocar de parte o argumento cultural. Nada do que nós... Desculpem, vou reformular. No essencial, no fundamental, a questão deste texto que nós vamos ler e meditar não é cultural. Tem aspectos da cultura da época que nos ajudam a entendê-lo, mas não é a cultura da época que interpreta este texto e aquilo que Deus nos manda aqui. Senão, eu vou ser um bocadinho provocador só para pensarmos. Para nós refletirmos como nós reagimos quando lemos certas coisas. Não vai ser um ponto da pregação, mas quando nós lemos aqui, antes de lermos o texto, mas olhamos aqui para o versículo 6 deste capítulo, do capítulo 3, e quando diz assim: Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. E a primeira reação é: não vais dizer que agora eu, como mulher, vou ter que chamar Senhor ao meu marido. A questão é, e se fosse? Porquê é que isto causa aquela urticária logo, aquela reação? A grande questão aqui é o que é que se passa no nosso coração para nós reagirmos logo de uma maneira tão forte. O que é que nós estamos a defender? O que é que nós não queremos que seja posto em causa? Por isso, abrindo assim logo as hostilidades, o desafio é nós olharmos para o texto tentando não ter esta reação logo à partida. E não, descansem que eu não vou defender, a não ser lá em casa. Eu aqui posso brincar. Não vou defender que hoje as esposas devem tratar os seus maridos por senhor. Embora não proíbe também ninguém. Mas antes de nós lermos o texto ainda gostava de fazer outro exercício, porque eu creio que é um dos pontos também onde nós falhamos quando falamos deste assunto. É uma das coisas que nós naturalmente fazemos. Então eu vou ler uma versão alternativa ao texto que nós vamos ler. Já para esclarecer, pedi ajuda a uma das inteligências artificiais para me poupar o trabalho de eu fazer isto à mão, mas eu vou ler aquilo que geralmente nós temos tendência de ler. Na prática, é isto que nós muitas vezes lemos quando lemos os textos sobre casamento. Semelhantemente, vós, maridos, exigi com mão firme que as vossas mulheres vos sejam submissas. Se algumas delas se recusam a obedecer à palavra, que seja dobrada pela vossa autoridade direta, para que não haja espaço para a desobediência no vosso lar. Vigiai a sua conduta com rigor, garantindo que o seu temor seja direcionado à vossa liderança. Que o adorno delas não seja o que elas desejam, mas sim o que vós determinais. Impendei sobre elas a obrigação de manterem um espírito calado, não por escolha, mas por vossa imposição. Pois isso serve aos vossos interesses. Porque era assim que os patriarcas do passado dominavam as suas mulheres, subjugando-as sem hesitação, como se espera de quem detém o governo da casa. Do mesmo modo, vós, mulheres,
Não aceiteis menos do que o devido. Obrigai os vossos maridos a viverem convosco de forma compreensiva e a tratarem-vos com o máximo discernimento. Não permitais que eles negligenciem as vossas necessidades. Exijam honra. Forçai-os a reconhecer a vossa importância como co-herdeiras da graça. Lembrai-lhes constantemente que, se não vos tratarem com o cuidado que exigis, as orações deles serão bloqueadas e o seu acesso a Deus será cortado por vossa causa. Um bocadinho excessivo, eu sei. Mas a nossa tendência, quando lemos estes textos, vês? É assim que tu te deves comportar. Esta é a tua obrigação, é tratar-me desta forma. E esquecemos de ler a parte que nos diz respeito a nós, que é o que vamos fazer agora. Vamos agora ler a palavra de Deus pura, sem versões alternativas. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos, sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ao contrário do que geralmente é a visão do nosso mundo que tenta impor à Bíblia uma perspectiva de machista, de opressão das mulheres, de diminuição do valor das mulheres. O que é interessante neste texto é que, defendendo o que nós já vamos ver, ensinando o que vamos ver, a postura de Pedro é completamente diferente. E por isso nós vamos ver este texto em 3 pontos, em que nós vamos ver que Pedro está a ensinar que as mulheres querem-se fortes, as mulheres querem-se bonitas e as mulheres querem-se valiosas. Então, em primeiro lugar, as mulheres querem-se fortes. Como é que Pedro mostra isso? Dizendo: sede sujeitas. Parece um bocadinho contraditório, mas já lá vamos. Sede sujeitas. A palavra em grego, eu vou dizer, pronto, que só para explicar melhor, é o potasso, provavelmente está mal dito, mas não é o ponto, que basicamente é uma palavra composta por 2 palavras, que quer dizer debaixo e ordenar, pôr em ordem, posicionar. Ou seja, nós percebemos facilmente o sentido. É debaixo de ordem. Sujeição quer dizer isto, é estar debaixo de ordem. Era uma expressão usada no meio militar. Não só, mas também no meio militar. Para descrever divisões de soldados debaixo da ordem de um comandante, que eram dirigidas por um só comandante. E Pedro aqui ensina o que toda a Escritura ensina. Deus deu o papel de liderança, de condução da família ao homem. Mas Pedro não diz assim às mulheres: resignem-se à vossa condição de sujeição. É esta a sociedade em que vivemos? É esta a ordem? Olha, aguentem-se. Não é assim que Pedro fala. Pedro diz: sede sujeitas. Ou seja, por outras palavras, sujeitem-se voluntariamente. Sujeitem-se não porque é a sociedade que vos impõe, não porque os homens têm mais força ou mais capacidades do que vocês, mas porque há qualquer coisa de especial na submissão. É este o argumento que ele vai desenvolver aqui.
E antes de nós vermos o que há de especial na submissão, o que é que Pedro diz? Pedro diz, sede submissas a quem? Aos vossos maridos. Assim como Pedro já tinha chamado todos os crentes à sujeição às autoridades, assim como ele tinha chamado depois os escravos à sujeição aos seus senhores, os escravos crentes, ele estava a falar para crentes, e como nós ainda veremos, se Deus quiser, no capítulo 5, como ele vai chamar os jovens a serem submissos, a sujeitarem-se aos anciãos, aos presbíteros da igreja, agora, aqui neste texto, Pedro chama as mulheres crentes à sujeição aos seus maridos. Ele não diz aos homens em geral, mas aos seus próprios maridos. E segue já a ideia que vem de trás também. Não é só aos bons maridos. Não é só àqueles que sabem cumprir o seu papel. É a todos, ao seu próprio marido, qualquer que seja o seu desempenho enquanto marido. Mas ele não diz só a quem é que elas deviam se sujeitar. Pedro também vai dizer para quê. E o que é que ele diz? Nós no versículo lemos. Para ganhar os seus maridos. Elas deviam ser sujeitas para ganhar os seus maridos. O que é que Pedro lhes está a dizer? Olha, algumas de vocês não têm maridos crentes. Ou têm, melhor dizendo, têm maridos que não são crentes. Que não obedecem à palavra. Não creem em Jesus e por isso eles continuam no paganismo e a seguir a ordem que estava, que era a ordem dos dias deles, a religião, a cultura dos seus dias. E o que é que ele diz? O que é que Pedro está a dizer aqui? Então, se vocês querem que eles se sujeitem a Deus, eles não obedecem à palavra, mas se vocês querem que eles se sujeitem a Deus, então vocês sujeitem-se a eles. Não será pela vossa rebeldia que vocês vão levá-los à obediência. É o que Pedro está aqui a dizer. Não vale a pena vocês serem rebeldes para o vosso marido se vocês querem que eles aprendam a sujeitar-se a Deus. Não é dessa forma. Então, e como é que elas os iriam ganhar? O que Pedro diz, ele usa aqui também uma expressão, uma palavra que ele usa várias vezes ao longo da carta, que em grego é anastrofe, mas, isto, mais uma vez, perdoem o falar, mas o que é que quer dizer? Qual é o sentido? É que é aquela ideia do comportamento, da forma de viver, mas é a ideia que está por trás. Vocês vivam de tal forma que não é simplesmente um estilo de vida assim, não. É um estilo de vida comprometido de tal maneira, vivei assim como está aqui a ser dito, que vai acontecer alguma coisa. Então, Pedro está-lhes a dizer que elas vivam de tal forma que os seus maridos, ao verem a sua santidade, o seu temor, a sua sujeição, fossem levados a se submeterem a Deus. Pois eles veriam na prática que a fé em Deus tinha transformado as suas mulheres, as suas esposas, para melhor. Não tinha feito não tinha um efeito contrário. Eles viam a atitude das suas esposas a ser melhor, a serem mais, de mais fácil trato, depois de se terem convertido, e não o contrário. E aqui eu gostaria, porque são referidos aqui diretamente, eu queria dirigir-me àqueles que, ao ouvir este texto, sentem-se logo descritos aqui. E também a nós todos, que quando nós somos um grupo pequeno, e por isso conhecemos a realidade, mais ou menos, de todas as famílias que estão aqui, então nós, quando ouvimos isto, pensamos em pessoas em concreto. Eu não vou nomear, obviamente não fazia sentido, mas quem me está a ouvir sabe que eu estou a falar. Todos sabemos de quem é que eu estou a falar, ou quase todos. Mas eu gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer duas coisas. Primeiro, quando nós pregamos o Evangelho aqui, quando nós apelamos à sujeição a Deus, aqui nos vários cultos, nas várias pregações, a esta sujeição pela fé em Jesus, eu gostava de vos dizer que não pensem que nós estamos a falar só para vocês. Porquê? Em primeiro lugar, porque nós não sabemos o que é que vai no vosso coração. Nós não sabemos se vocês já creem. Ainda não há uma expressão pública, mas nós não sabemos a realidade da fé no vosso coração. Por isso, não estamos, a partir do princípio, sem margem para dúvidas, que vocês ainda não creem. Mas também há outra razão, porque nós não pregamos só para aqueles que aparentemente são mais descrentes, digamos assim. Nós pregamos para todos, por mais duas razões. Primeiro, porque temos crianças.
temos crianças ou jovens que ainda não, alguns, nós tivemos a felicidade de ter há pouco tempo o batismo de 4, não é? que assumiram publicamente a sua fé, que declararam, mas nós não sabemos o que é que vai no coração, mais uma vez, dos mais novos. Então nós temos a responsabilidade de pregar para esses também. Mas também não é só por causa desses. Nós pregamos para todos, porque pode estar aqui muitas pessoas, ou algumas pessoas, nós esperamos que não esteja mais ninguém, mas podem estar aqui pessoas que até já foram batizadas, mas que na realidade não creem. Então nós temos que pregar o Evangelho. Por isso, se é para hoje, se é para outros dias, quando nós fazemos um apelo para a fé em Jesus, não estamos necessariamente a pensar em vocês. E por isso também serve o aviso para nós, os outros. Porque nós também podemos dizer, não, isto agora não é para mim. Isto agora é para os outros. Não. Nós temos que nos confrontar sempre com o Evangelho. Às vezes para pensar, será que realmente o Evangelho é uma realidade na minha vida? Ou se eu apenas sou um religioso que venho aqui regularmente? E também porque o Evangelho é para os crentes mesmo. É para dizer, para nos mostrar aquilo onde nós pecamos e onde nós precisamos de nos arrepender. Mas também deixem que vos diga, voltando aqui aos maridos descrentes. Nós queremos realmente, nós pregamos também para vocês, porque queremos realmente que vocês creiam em Jesus, porque isso realmente é o melhor, é o alvo supremo para qualquer alma que reconheça Deus como seu Criador e Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Avançando, eu quis aproveitar esta oportunidade para nós também refletirmos sobre este ponto. Agora, para todos os maridos, para todos, o desafio que Pedro também faz aqui indiretamente é que para que cada um de nós, homens, maridos, olhemos para as nossas mulheres e vejamos, pensemos e vejamos o que é que Deus nos está a ensinar através delas, pela conduta delas. Não olhem para o que gostariam que elas fossem ou fizessem. Olhem para o que a graça de Deus já fez nas suas vidas. Porque se calhar, para já vai mudar se calhar a opinião em relação à dificuldade do tempo presente, se for essa a opinião. Mas também vai levar-nos a reconhecer que Deus já fez, e isso vai também mostrar-nos que nós devemos estar gratos por aquilo que Deus já tem feito. O ponto aqui que eu queria deixar, para fechar que as mulheres querem-se fortes, segundo o que Pedro está a ensinar, é que há poder na sujeição. Sujeição não é fraqueza, que é o que geralmente é a ideia que a nossa sociedade quer mostrar. Sujeição não é fraqueza. Jesus sujeitou-se ao Pai em primeiro lugar, mas até, em certo sentido, até aos homens. Ele não foi a esbracejar para a cruz. Não foi assim levado perante Pilatos, não foi assim perante o Sinédrio, e não foi levado a esbracejar. Ele sujeitou-se. Mas não por imposição. Não foram eles que conseguiram levá-lo à cruz. Foi ele que voluntariamente se entregou. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E a questão a pergunta para nós, e nós facilmente respondemos a isto. Em Jesus, na sua sujeição, tu vês fraqueza ou poder? Não vai ser pela rebeldia ou pela força que tu vais melhorar o teu marido. Eu sei que tu achas que o teu marido precisa de melhoras significativas. Isso. Gostei desse sorriso. Eu sei que isto é natural, é uma realidade natural. Seja ele descrente ou seja ele crente. E tu identificas coisas que estão erradas, que tu achas que deviam ser diferentes no teu marido. Mas é pela sujeição que Deus quer agir na vida do teu marido. Se tu tens tentado pela força ou pela oposição, então muda de atitude e deixa que Deus te use para ganhar, para conquistar o teu marido. Porque há poder na sujeição. Em segundo lugar, as mulheres querem-se bonitas. Isso aí eu também acho que nenhum homem aqui ia discordar disto. E eu também sei que
Todos os homens vão dizer, né? As nossas mulheres, a minha mulher, todos iam dizer as palavras que eu vou dizer. A minha mulher é a mulher mais bonita que existe no mundo, não é? Claro que sim, todos vão dizer isto. Mas será que eu estou a falar, Pedro está a falar aqui, da beleza exterior ou da interior? Eu tenho dificuldade em usar estes termos porque hoje em dia a beleza interior é uma ideia que está muito gasta, está muito... isto é difícil depois transmitir a ideia porque isto da beleza interior hoje em dia... pronto, é aquelas frases de Facebook, né? Mas acho que percebem a ideia. Pedro ele está aqui a falar de que beleza? Da exterior ou da interior? O que é que Pedro diz? Ali no versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior. Ou seja, o vosso foco não seja a beleza exterior, o enfeite exterior. As mulheres romanas daqueles dias... quer dizer, basicamente as de classe alta, porque as outras não tinham meios para isso, mas estas mulheres gastavam muito tempo, muita energia e muito dinheiro com a sua aparência. Pedro fala dos penteados, nas joias de ouro e nas roupas. Ele usa ali a palavra, ali no final do versículo 3, quando diz na compostura dos vestidos, depois as traduções vão ali no aparato. A palavra que ele usa é a palavra cosmos, que deu origem à nossa palavra cosmético. Mas que é, ao mesmo tempo, a ideia é a palavra usada para descrever o universo. Aquilo que se vê, que foi criado. Ou seja, qual era aqui a ideia que Pedro estava a dar? É que as mulheres vestiam-se para mostrar. Assim como a gente olha para as estrelas no céu, né? para o firmamento e para as estrelas, para o universo, para aquilo que nós conseguimos ver, mas... aquela ideia de mostrar, de ser uma coisa bonita, né? Mas que dá nas vistas, que provoca ali um efeito, uma reação. Ele está a falar desta ideia. Né? Elas vestiam-se para causar impacto. Mas Pedro, o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que não seja que não fosse esta a preocupação das mulheres. O que é que Pedro diz? Preocupem-se com o interior. E ele faz ali um jogo de palavras, ele contrasta esta ideia do mostrar, do espampanante, né? de dar nas vistas, com a ideia do homem encoberto. E ele usa uma palavra também interessante, que é cripto, que a ideia é a palavra que deu palavras como cripta, que é uma caverna, um sítio lá duro. Ou críptico, uma coisa que é escondida, que é cifrada, que não se consegue perceber o que é. Qual é a ideia? Pedro não está a dizer, obviamente, que quer que as mulheres se tornem numa cripta. Né? Isto é só para perceberem a ideia. Mas Pedro contrasta a ideia deste exterior, deste mostrar, com a ideia do que está lá dentro, daquilo que não se consegue ver logo à partida, está escondido. Que é o homem que está lá, o ser que está lá dentro, o ser mais profundo. Então Pedro diz, preocupa-te com isto. Deixa a cultura do cosmos, né, do mostrar, para passar para a do criptos, que é do que está interior, do que é secreto, que não é possível ver logo à partida. Em vez de parecer, elas deviam se preocupar em ser. E Pedro aplica isso à sujeição. Ele continua a falar da sujeição, ele está a falar depois de um pormenor lateral, digamos assim, mas que está envolvido neste tema da sujeição. Então Pedro exorta as suas leitoras a fazer o quê? Isto é interessante aqui. A vestir o coração. No versículo 5 ele diz, porque assim se adornavam também as antigas mulheres. Ou seja, não eram as roupas. Vistam-se não com estas roupas que se veem, mas vistam o coração. O coração. Com as roupas da mansidão e da tranquilidade. Pedro diz-lhes para elas vestirem estas roupas, vestir o coração com estas roupas, e depois diz uma coisa muito interessante. Diz que essas são as únicas roupas que não se estragam. As únicas que duram para sempre. Porque é que o versículo 4, mas o homem encoberto no coração, num incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Estas eram as únicas roupas. As que elas poderiam vestir por fora iriam estragar-se, eram perecíveis, eram frágeis. Mas se elas se vestissem, se adornassem com estas vestes da mansidão e da tranquilidade, estas eram vestes que durariam para sempre.
E Pedro dá mais 3 motivos ainda para que a sujeição daquelas mulheres fosse uma realidade, a sujeição aos seus maridos. Ele está a desenvolver esta ideia, né, de vestir o coração, de não olhar para o que é exterior, mas para o que é o interior. E depois ele continua. Versículo 5. Desculpem. 4. Final do versículo 4. Mas vamos ler o versículo todo só para apanharmos a frase. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então ele está a dizer que esta atitude é preciosa diante de Deus. Mesmo que as outras mulheres as desprezassem, mesmo por se vestirem de uma forma mais simples e de se comportarem de uma forma mais simples. Mesmo que os homens em geral, naqueles dias, e os seus maridos em particular, as menosprezassem por acharem que elas eram menos inteligentes, eram inferiores a eles, que era uma ideia comum naquela época. Para Deus, uma atitude mansa e tranquila é valiosa. O que Pedro está a querer dizer é que para Deus tem um alto valor, é alguma coisa com grande importância, com grande valor. Mas não só porque é valioso. Pedro também diz para elas terem esta atitude, porque esse foi o exemplo de mulheres do antigamente, do Velho Testamento, como Sara. As mulheres do Velho Testamento, aqui no versículo 5 e 6, as mulheres do Velho Testamento adornavam-se, ou seja, tornavam-se bonitas, elas vestiam estas qualidades para ficarem bonitas. Adornavam-se com esta mansidão, com esta tranquilidade. Elas investiam energia em ficar bonitas. Ou seja, havia aqui uma ação deliberada da parte delas. Elas investiam de energia em ficar bonitas, mas uma beleza espiritual, uma beleza do coração. E Sara é usada como exemplo. Ela obedecia a Abraão, é o que nos diz aqui Pedro. O que é que diz? Que como Sara obedecia a Abraão. Qual é a ideia? Ela reconhecia a autoridade. Aqui tem a ver com ouvir. Esta expressão tem a ver com ouvir, a atitude de ouvir, de prestar atenção. Ela ouvia e reconhecia a autoridade e a direção do marido. E por isso ela é dada como exemplo. E em terceiro lugar, estes motivos que Pedro está a dar para a sujeição. Esta era a forma de alcançar segurança. Esta sujeição era a forma de alcançar segurança. Pedro diz-lhes que se elas fossem sujeitas aos seus maridos como Sara, versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, Pedro diz-lhes que se elas fossem sujeitas aos seus maridos como Sara, não precisavam de ter medo. Sara obedecia a Abraão e não temia nenhum espanto. Ou seja, ela não ficava ansiosa como é que as coisas iam correr. Imaginem, pensemos na vida de Abraão e Sara. Abraão diz, olha, Deus disse-me para nós sairmos agora aqui de Ur para irmos para uma terra que Ele me vai mostrar. Segundo este texto, qual foi a atitude de Sara? Foi, não, nem penses. Nem penses, eu daqui não saio, a não ser que tu cumpras estas condições. E mesmo assim vou pensar. Não, diz aqui que o marido disse, ok, então vamos. Mas porquê? Porque ela confiava em Abraão? É isto que Pedro está a dizer. Ela ouvia o que Abraão dizia, ela obedecia porque ela confiava em Abraão? Não. As antigas mulheres que esperavam em Deus. Ela ouvia Abraão porque ela confiava, porque ela esperava em Deus. Por isso é que ela confiava no que Abraão dizia, por isso é que ela obedecia. E a única vez que nós vemos na história de Sara, podemos dizer, em certa medida, a única vez que isto não aconteceu, que ela não ouviu, que ela não teve paciência para esperar, foi quando ela fez a asneira. Quando ela achou que Deus estava a demorar muito tempo a cumprir a promessa de ter um filho e resolveu agir por conta própria. Ela não esperou em Deus naquela ocasião e depois nós vemos que ela deu agar a Abraão e a complicação que isso trouxe. Isto
obviamente não escusando depois Abraão da sua parte. Estou a usar como exemplo. Ou seja, mas o que Pedro está aqui a dizer é que a conduta de Sara, isto serve para nós vermos a diferença, mas a conduta de Sara foi de esperar em Deus e por isso ela obedecia a Abraão. Aplicando também este ponto aqui, que as mulheres querem-se bonitas. Um dos maiores riscos para nós todos que estamos aqui, homens e mulheres, são as redes sociais hoje em dia. Têm coisas boas, não vamos estar a discutir isso, mas têm riscos. Mas talvez, particularmente para as mulheres, em relação ao que nós estamos a falar hoje, são mais perigosas. Os homens têm outros desafios. Porque as redes sociais promovem a comparação entre ti e as outras mulheres, que parecem ter a vida que tu sonhas ter. E isso fomenta em ti também o desejo de tu mostrares uma vida que possa competir com a vida. Mesmo quando aquelas que não chegam a entrar, faz sentido. Isso acontece com todas as pessoas e as mulheres, eu creio que de uma maneira particular. E isso tanto pode ser no sentido da comparação com mulheres que vivem o estilo de vida moderno, fazem certas coisas, têm uma profissão que atingem cargos elevados ou que têm um estilo de vida que tu gostas, que achas interessantes, o que seja. Mas também acontece até com mulheres crentes que põem coisas no Instagram como se a vida com filhos pequenos em casa fosse linda e maravilhosa, espetacular todos os dias e coisas assim. As redes sociais promovem este tipo de comparação e fomentam este sentimento de que alguém está a viver a vida que tu querias viver e tu não estás a conseguir. E algumas pessoas tendem a recalcar isso, também entrando no jogo de mostrar. Há outras que não mostram, mas ficam-se a sentir mal na mesma. Qual é a resposta que Pedro dá a esta cultura? Hoje em dia são as redes sociais, mas naquela altura só não havia Instagram e Facebook e tal, mas haviam as ruas das cidades onde elas se passeavam. Como é que Pedro responde a isto? Qual é a solução? A solução é tu não preocupares com o que é exterior, mas preocupares-te com o que é interior. Antes disso, também, o desafio não está só como consumidores, e aqui falando particularmente para as mulheres, está também como produtoras de conteúdo. Pensa também que naquilo que tu postas por vezes, que pode ser enganoso em relação à vida em geral, pode estar a provocar noutras mulheres. Se não estará a ser também, digamos, de alguma maneira, poder estar a contribuir para que outras se sintam mal. Isto é uma reflexão que depois cada uma terá que fazer, até porque eu, como não sou muito de redes, como alguns sabem, não tenho noção do que se passa, mas cada uma de vocês sabe. Preocupa-te então em desenvolver o teu caráter. Este homem interior que Pedro fala, o coração. Pode não dar stories tão bonitas, é verdade, assim, ao estilo do Instagram, mas dura mais do que 24 horas. É o que Pedro nos está a dizer aqui. Que o caráter, segundo Deus, tem um alcance eterno. Por outro lado, não caiam no mesmo engano das mulheres romanas. Hoje que vivemos na época do feminismo e da emancipação da mulher, no pós, já estamos, em certa medida, já há uma reação até em relação a isso. Mas não caiam neste engano. Como das mulheres romanas que, como os seus maridos não as valorizavam, e a sociedade também não as valorizavam como elas gostariam, elas achavam que o seu valor, ou seja, elas tentavam alcançar essa valorização pelo aspecto, pelas roupas que vestiam, pelo impacto que causavam quando andavam na rua. Elas achavam que o seu valor estava na sua beleza física e nas suas roupas. E a nossa sociedade tenta convencer-te que o teu valor está ou na tua beleza física, ou na tua independência, ou no teu sucesso profissional, ou financeiro, ou outro tipo de sucessos. E nós facilmente chegamos à conclusão que nunca houve tantas mulheres infelizes e inseguras como há hoje. Muito também por causa daquilo que já tivemos a falar. Mas o caminho que Deus aponta é outro. E então, fechando este segundo ponto, que as mulheres querem-se bonitas. Há valor na sujeição.
O teu valor não está no que o mundo vê em ti, mas no que Deus vê em ti. É o que Pedro está a dizer. E tu deves fazer a pergunta: qual é a atitude em relação ao meu marido que Deus dá valor? Ou seja, qual deve ser o meu comportamento em relação ao meu marido, à luz deste texto, para que Deus aprecie? O que é que Deus aprecia na minha atitude em relação ao meu marido? E procura desenvolver isso no relacionamento com ele. Mas há beleza na sujeição. Não há... É uma daquelas frases que me podem arranjar inimigas hoje. Não há beleza em ti quando tu só te queixas da tua vida e melgas o teu marido com tudo aquilo que tu achas que ele fez e não devia ter feito, ou que ele não fez e devia ter feito. E quando tu queres assumir o papel que é do teu marido. Agora, há beleza em ti quando tu desenvolves e revelas um espírito manso e tranquilo, uma atitude que não critica e impõe, mas aconselha e estimula. Porque Pedro está a ensinar que há beleza na sujeição. E há segurança, paz, satisfação na sujeição. Facilmente eu posso compreender a vossa dificuldade, mulheres, em deixar certas decisões nas mãos do vosso marido. Porque não é fácil ceder o controle. E eu não estou a dizer necessariamente que eu ainda vou falar de tocar isto no fim, não estou a dizer que todas as decisões têm que estar totalmente nas mãos do marido. Não é isso que eu estou a dizer, mas o ponto aqui é outro. Eu compreendo que seja difícil deixar certas decisões nas mãos do vosso marido. Não é fácil ceder o controle. Não é fácil ficar dependente das decisões de quem, às vezes, vos parece que não toma as melhores decisões. Mas o ponto aqui é que a tua segurança, a tua paz e a tua satisfação não está no teu marido. Não deve estar, porque se estiver, vai ficar defraudado. Não está no marido, está em Deus. Por isso segue o exemplo das santas mulheres do antigamente que esperavam em Deus. Espera em Deus. E mesmo que o teu marido erre, tu não temerás perturbação. Porque sabes que é Deus que está no controle. É isto que Pedro está aqui a ensinar. Num contexto em que as mulheres muitas vezes eram maridos descrentes que tinham um poder discricionário sobre a vida delas. Pedro está a dizer: façam isto e não tenham medo de qualquer tipo de perturbação. Em terceiro lugar, as mulheres querem-se valiosas. Agora, o Pedro não fala só para mulheres. Fala para homens também. As mulheres querem-se valiosas. Não era para ser de qualquer maneira. Não era para os maridos tratarem as mulheres de qualquer maneira. O marido crente devia exercer o seu papel com sabedoria, com o conhecimento das Escrituras. E desde Adão, passando por todo o Velho Testamento, a ideia de liderança bíblica não é tanto de domínio. Também tem a questão do domínio. Se nós olharmos para Adão, por exemplo, ele devia dominar sobre a criação. Mas não é tanto a ideia de domínio que sobressai, é de governo. Governo é cuidar, é conduzir, é assumir a responsabilidade. O papel do marido não era ser um dono. Pedro não fala em termos de ser como os senhores. Não era ser um dono. Era ser um cuidador. Quando ele diz de acordo com o conhecimento, Pedro está a apontar para tudo o que está para trás. Estava escrito, estava ensinado para o Evangelho, para tudo o que eles deviam ter em atenção. Então, o marido devia se lembrar que o papel de liderança tem a ver com governo. E governo é cuidar, é conduzir, é assumir responsabilidade. O marido devia dar honra à mulher, devia honrar a mulher, ou seja, dar o devido valor. Ou seja, não era numa sociedade em que considerada a mulher inferior, isto era revolucionário. Porque a mulher, naqueles dias, não tinha grande valor. A verdade é que, na prática, era assim. Ou seja, quando alguns dizem que a Bíblia é chauvinista, ou machista, ou agora falta uma outra palavra que se usa muito, está ali completamente errado. Está como se a Bíblia estivesse a falar com pessoas, os primeiros leitores da Bíblia vivessem hoje. Naquela altura, isto não era uma repressão da mulher. Isto era elevar a condição da mulher, porque naquela altura as mulheres não tinham valor praticamente nenhum aos olhos da sociedade.
aos olhos dos homens. E o que Pedro está a dizer é para os maridos darem o que é devido. Não é tipo, olha, atribuam uma honra que não é real, mas vocês finjam que elas tenham valor. Não. Deem o devido valor. O marido devia reconhecer que o facto da mulher ser mais frágil fisicamente, porque é isto que quer dizer aqui, o vaso mais fraco, tem a ver com força física, não fala aqui de outro aspecto, não a tornava menos digna de honra. Antes, pelo contrário, ele devia reconhecer a honra que era devida à mulher. Mas não fica por aí. Pedro também diz que eles eram co-herdeiros da graça. Pedro refere-se à herança que ele tinha falado no capítulo 1, aquela herança incorruptível. Eles eram, ou seja, quando estava a falar da salvação, da obra de Jesus, eles eram os dois herdeiros, eram co-herdeiros em partes iguais. Não havia diferença. O marido não é mais herdeiro da graça de Deus do que a mulher. Eram herdeiros igualmente, por isso eles deviam se lembrar disso no relacionamento com as suas esposas. Não havia diferença entre marido e mulher. Os papéis eram diferentes, mas a herança era a mesma. Se ambos criam em Cristo, ambos eram peregrinos a caminho da mesma pátria celestial. E Pedro termina esta instrução aos maridos a dizer: para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, a negligência dos maridos no cumprimento do seu papel levava a que Deus não os ouvisse quando eles oravam. Ou seja, eles não estavam em condições. Eles estavam a falhar numa das suas responsabilidades básicas, e então a consequência é que as suas orações sofriam interferências, não chegavam da mesma maneira a Deus. Obviamente nós sabemos que Deus ouve sempre, mas nós também percebemos a ideia. Havia ali uma obstrução do relacionamento de Deus, do homem com Deus, por causa do seu relacionamento com a sua esposa. Aplicando também para caminhar para o fim. Homens, quem é que aqui quer ser burro? Alguém? Eu também suspeitava que não. Se quer ser burro, desculpem-me a clareza, age sem pensares qual é o teu papel como marido. É como surgir. Vamos andando. Agora, se tu não queres ser burro, se não queres ser estulto, vou usar uma linguagem mais bíblica para não ser tão agressivo. Se não queres ser estulto, se não queres ser pouco sábio, então, se tu queres ser sábio, pega na tua Bíblia e prepara-te. Prepara-te, porque tu tens que atuar com a tua esposa, tens que lidar com ela conforme o conhecimento. Não é conforme o teu feeling. É conforme aquilo que a Bíblia diz. Então, prepara-te. Porque ninguém disse que saber lidar com uma mulher ia ser fácil. Se alguém te disse isso, enganou-te. Enganou-te. Isto é um curso que eu não vou fazer isto, mas se eu perguntasse aqui aos maridos mais antigos, eu acho que eles nos diziam que não tinham passado no exame. Ainda estão a estudar. Não é fácil, é preciso porque é aquela velha história, não é? Os homens são mais básicos, as mulheres são mais complexas. E, por isso, o homem precisa trabalhar mais, até nesse sentido, para saber lidar com a mulher. Mulheres, os homens são mais fáceis de lidar, isto é simples. Há coisas que os requisitos são mais rudimentares. E os homens acho que percebem, e as mulheres também. Vamos todos concordar com isso. Mas se tu queres ser sábio, então prepara-te, pega na tua Bíblia, prepara-te, porque é um trabalho difícil, mas é um trabalho também. Quanto mais difícil é o trabalho, também é um princípio bíblico. A recompensa também é maior quando há fidelidade. Qual é a honra e o valor que tu dás à tua esposa? Atenção, Pedro não está a falar de paternalismo. Não é paternalismo, não é fingir que ela tem valor, não é dizer, pronto, eu vou ter que fazer isto para ela pensar que eu lhe dou valor. Não é isso. É reconhecer o valor que ela tem. Porque o que a Bíblia diz é que ela tem. Se tu não consegues ver isso na tua mulher, o problema está em ti e não na tua mulher. O que é que diz Provérbios 18:22? O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E isto é o que diz a Bíblia acerca de quem acha uma esposa. E eu concordo com isso. Eu também tinha outro remédio.
Não, eu não estou a falar por causa da minha mulher, atenção, agora estou a falar. Eu estou a falar por causa. É o que diz a palavra de Deus. Mas também é verdade a outra frase. Em terceiro lugar, a tua mulher é a tua colega de viagem. Se são ambos crentes, a tua mulher é a tua companheira de viagem, nesta viagem de graça que nós temos estado a ver. Isto tem lugar, não está um na primeira classe, outro na segunda, estão os dois na mesma classe. Então, também lembra-te que isto é uma realidade. O teu papel também é ajudar e ser ajudado a fazer esta viagem. Quantas orações tuas é que já ficaram no teto? Nós, se calhar, nem nos apercebemos a quantidade de orações que se calhar é a explicação para algumas coisas que nós ainda continuamos a orar. Pode ser a explicação. Cuidado com as orações, as nossas orações quando elas batem no teto, porque isso pode estar a ser causado por causa da nossa negligência enquanto maridos. A mulher quer-se valiosa, porque ela é valiosa. Ela é valiosa para com Deus, especialmente quando segue aquilo que Pedro está aqui a ensinar. Então, mas ela deve ser honrada pelos maridos também. Conclusão. Nós falámos aqui em termos gerais. E eu sei que os casos particulares, depois a experiência de cada um é mais complexa. E estamos a falar de princípios gerais. Depois os casos particulares têm nuances. O que eu posso dizer é que quem quiser pode vir falar comigo, exatamente para nós pensarmos acerca das dificuldades em aplicar depois o texto que dá ensino geral para casos particulares. Ok? Por isso, não leiam mal o objetivo, o que está a ser dito, o que está a ser ensinado. Isto não é uma tabela que pode ser aplicada cegamente a todos os casais da mesma maneira. Isto são princípios gerais e tu deves te preocupar com o teu coração em primeiro lugar. De que maneira é que tu estás a buscar ser a mulher que Deus quer que tu sejas? A maneira como é que tu estás a buscar ser o homem que Deus quer que tu sejas? O casamento não deve ser uma competição ou uma luta de poder. O que Deus diz é isto que eu acabei de dizer, é que para tu cumprires, a tua obrigação é cumprires o teu papel. Foca-te em cumprir o teu papel. Não te foques nas falhas do outro a cumprir o seu papel. Não é para ser uma competição, uma luta de poder. Porque foi ele que te atribuiu esse papel, então tenta cumpri-lo, tenta fazer a tua parte e ajudar o outro a fazer a parte dele também. Homem, é para tu assumires o teu papel. Não obrigues a tua mulher a assumir mais do que devia. Governa a tua casa com sabedoria. Dá direção. Dá um destino. Aponta o caminho. Governa a tua casa com sabedoria. Atenda às necessidades da tua esposa. Porque ela é igual a ti em valor e dignidade, mas ao mesmo tempo ela é diferente de ti nas características. Então, atenda às suas necessidades. Mulher, não é... Se a conclusão no final desta pregação for esta, eu vou achar que foi um fracasso. Porque não é para tu a conclusão não é para que tu te anules e aceites tudo o que teu marido diz de uma forma acrítica. Pedro não está a falar... O primeiro ponto é mulheres fortes. Pedro não está a falar de mulheres resignadas. Há uma grande diferença entre sujeição e resignação. A ideia não é mulheres que não pensam, que não falam, que não têm opiniões. Não é isso. A questão é, o chamado é para que tu auxilies o teu marido a cumprir o seu papel de guia da tua família. É para seres forte enquanto és sujeito ao teu marido. É para seres bonita ao seres mansa e tranquila. É para seres confiante porque esperas em Deus. É para estares satisfeita porque és preciosa aos olhos de Deus. Que assim seja. Vamos terminar com oração.